Eu quero compartilhar uma palavra com o tema o poder da comunhão. E talvez ela é uma das revelações mais poderosas que eu tive na minha vida. Inclusive a palavra comunhão já me dá sono. Eu cresci a vida inteira num ambiente cristão. E a palavra comunhão é extremamente religiosa para mim. Comunhão. Até eu entender o que é. Até eu entender o poder e a profundidade que há no que eu vou compartilhar com você hoje. E esse texto mudou a minha vida. Esta passagem bíblica mudou a minha vida. Lucas capítulo 24, no verso 13 em diante, diz assim. Eu não costumo, mas hoje eu vou ler uma passagem bem longa. Não está aqui na projeção, você pode acompanhar na sua Bíblia. Porque é importante que a gente leia cada um dos textos aqui e você fique com a sua Bíblia aberta. Naquele mesmo dia, 2 deles, já vou explicando algumas coisas, deles, discípulos que estavam com Jesus. E o dia aqui é depois de Jesus ter sido preso, crucificado e morto. Então, naquele contexto, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Jesus perguntou. Que coisa? Fazendo de bobo. Não estou sabendo não. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, eles responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos, diga assim, nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele, Jesus, está vivo. Alguns dos nossos companheiros, discípulos também, foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram ele. E ele, Jesus, lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas já falaram antes? Não era ou não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Ou seja, não era para exatamente ter acontecido tudo isso? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele mesmo em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o conheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade,
o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Uau! Há tanta riqueza nesse texto, mas o que mais me angustia é que, assim como esse texto mostra, que discípulos que estiveram com Jesus não conseguiram reconhecê-lo. Dias depois, assim muitos de nós caminhamos perto de Jesus e não o reconhecem. Na verdade, esse texto fala sobre mim e sobre você e de uma forma muito pessoal. Eu quero que você olhe para esses dois discípulos e se coloque no lugar deles como se você fosse um deles. E que esse caminho represente a tua jornada de vida, como você está caminhando a vida. Especialmente a tua vida no que diz respeito à tua fé e à tua vida com Deus. E o que eu vou compartilhar aqui tem muita riqueza nesse texto, mas eu vou destacar algo que eu sinto da parte de Deus de compartilhar com algumas pessoas que Deus quer falar hoje aqui. E eu não sei você, mas se eu fosse você, eu tomaria uma decisão agora no início dessa mensagem, dizendo aí no seu coração: Deus, eu vim aqui, eu estou aqui, já estou sentado. Já que eu estou aqui, eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Que o Senhor fale comigo, transforme minha vida, faz o que eu preciso fazer. Mas hoje eu quero sair daqui transformado, com uma visão nova, com uma fé nova, com aquilo que o Senhor preparou para mim hoje. Eu não vim aqui à toa. Quem pode dizer assim: eu não vim aqui à toa? Eu não vim aqui à toa. Amém? Fica com sua Bíblia aberta. A primeira coisa que eu quero que você leia aqui comigo, o verso 13, diz assim: naquele mesmo dia, isso aqui é importante, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Preste atenção aqui. Eram discípulos de Cristo, ou seja, se eles eram discípulos, eles também tinham recebido a mesma instrução de Jesus. Jesus contou para eles, não foi uma surpresa que Jesus foi preso, foi crucificado e foi morto. Jesus constantemente falava sobre isso. Jesus falava sobre isso, falando: galera, olha, preste atenção. Olha, nós estamos aqui juntos, eu estou caminhando com vocês, alguns milagres estão acontecendo, eu estou ensinando algumas coisas para vocês, mas preste atenção, a coisa vai ficar feia. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Eu vou ser preso, eles vão me pegar e eu preciso morrer, faz parte do plano. Eu vejo às vezes Jesus diante de situações como essa, como eu diante da céu às vezes. Esses dias, né, às vezes eu esqueço que minha filha tem 2 anos e meio e eu acho que ela é um adulto, né? Então, nós estávamos na farmácia. E aí eu fui tarde da noite, ela estava acordada, a Mayara estava com a Luna, então peguei a Cel, falei: vou tirar a Cel, vou na farmácia para aliviar um pouco aqui para a Mayara. Fui na farmácia e a Cel precisava jantar e dormir, porque já estava tarde, já passou do horário dela, era umas 10 horas da noite. Eu chego na farmácia, ela vai direto na banca de doce, né? E ela pega uma gominha lá, a Cel ama gominha colorida, aquelas gominhas bem ruins, sabe? Aquelas gominhas doce, aquelas gominhas, uma geleia, né? Ela ama gominha. E ela pegou gominha. Aí eu falei: meu Deus, né? Se a mãe dela souber. E aí eu falei: vou aproveitar para fazer uma negociação com uma grande pessoa de 2 anos e meio. Então eu me abaixei e falei: Cel, eu vou te dar gominha, se você prometer que você vai comer só depois de jantar. Combinado? Aí a Cel já fala: combinado. Séria? Combinado. Falei: só depois de jantar? Porque eu precisava que ela jantasse. Eu falei: pronto, agora eu tenho, né? Ela: combinado. E eu, distraído, peguei e fui para o caixa. Quando eu estou chegando no carro com ela, boto ela no carrinho, entro no carro. Quando eu estou colocando o cinto, a Cel já estava com 2 gominhas na boca. Falei: filha, a gente acabou de combinar. Você acha que ela entendeu? Aí eu falei: como é que pode? Eu acabei de falar com esse ser humano. E eu fico imaginando às vezes Jesus falando: eu acabei de falar com os caras. Eu falei que o bicho ia pegar, que era para eles ficarem em Jerusalém.
que era só aguardar, era ficar em Jerusalém, aguardar, que calma, ainda não era o fim. E foi só ele ser preso que todo mundo... Sabe, esse é o problema quando você se aproxima de uma igreja, de uma religião, mas não conhece Jesus, não entende Jesus. Porque, preste atenção, a primeira frustração ou expectativa não cumprida, você se afasta. Olha o que estava acontecendo com eles. Era para eles ficarem em Jerusalém, eles já estavam a 11 quilômetros. Indo embora, não deu certo mesmo, não deu certo. E eles entregam porque que eles estavam indo embora. Quando eles estão conversando lá com Jesus, eles dizem, olha, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, que ele ia libertar a gente, mas morreu. E aí Jesus, ô tonto, não era para exatamente acontecer isso? Só que é exatamente isso que acontece quando as pessoas elas se aproximam de uma religião, mas nunca de Jesus. Quando você está próximo de uma religião, de uma liturgia, de uma igreja institucional, a primeira frustração você desanima. E o primeiro sintoma de alguém que esfria, vamos chamar de esfriar espiritualmente. O primeiro sintoma de alguém que esfria espiritualmente é o distanciamento. Sempre. Eu sei que parece papo de pastor que quer que as pessoas venham para a igreja. Mas acredite você ou não, o primeiro sintoma de esfriamento espiritual é que você para de ter vontade de estar com a tua família na fé. E aí começa, um culto não deu para ir, uma reunião não vai, outro já não tem como. É natural. É natural, para de te fazer falta. A primeira coisa que acontece é que a gente começa a se afastar. Quando nós esfriamos na fé, a primeira coisa que geralmente acontece é distanciamento. E meu irmão, preste atenção, o inimigo sempre vai querer você mais distante daqueles que podem te ajudar em momentos de fraqueza. Por isso que na sabedoria você poderia ou deveria tomar uma decisão, que é mesmo que eu fraquejar, mesmo que eu desanimar, mesmo que minha fé esteja abalada, eu não vou me distanciar. Porque é igual brasa no braseiro, se a brasa ela fica afastada, ela apaga. Por isso que a gente tem que estar perto, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar perto. Há um poder na comunhão, há um poder em estar perto. Uma das principais evidências de saúde espiritual olha só, é a tua frequência e a qualidade dessa comunhão. Eu sei que muitas vezes a gente encontra das mais fortes justificativas. É muita coisa para fazer. É óbvio que você vai encontrar muita desculpa. Fala, eu fui na conferência ontem, cara. Fiquei o dia inteiro lá, das 2 às 5, das 2 às 7h30, 5 horas. Aí eu vou domingo na igreja. Aí você está no churrasco com o teu parente, e o teu parente fala, na igreja de novo, você é fanático, hein? Tá ficando, daqui a pouco você vai estar igual aqueles crentes malucos lá. Eu sei. Só que, preste atenção, não é sobre ir na igreja, não é sobre ir em culto. É sobre entender quem Cristo é e quem é o seu corpo e discernir que agora você tem uma família. Eu sei que para quem não vive uma espiritualidade sadia, o que eu estou falando é forçado. Mas para quem tem uma espiritualidade sadia, entende o que eu estou dizendo. A tua família parece que, a tua família na fé parece que se torna mais importante do que qualquer outra coisa. É algo natural, você começa a desejar, querer estar com aqueles que vivem em busca dos mesmos propósitos que você. Eu conversava com alguém recentemente, essas conversas eu tenho constantemente, que falou, olha, a gente até tem muito amor e carinho, e a gente tenta estar lá com os nossos parentes, mas parece que não cola mais. E eu não estou falando de religião, eu estou falando dos assuntos não batem. A gente vai tentar conversar, eles só querem falar mal da vida dos outros. E eu estou na igreja justamente aprendendo que eu preciso parar de falar mal da vida dos outros. Como é que faz? Os meus amigos me chamam para jogar bola, eles não vão para casa enquanto não tiverem caído de cerveja, de gole. E aquilo não faz mais sentido para mim. Parece que perde a liga. Eu estou no trabalho, no intervalo, os caras, na hora que eles param um pouquinho, já começam a trocar o celular e falam, ó os videozinhos que chegou aqui para mim, dá uma olhada nesse aqui. E aquilo não faz mais sentido para mim. Eu até queria continuar, mas não está dando. É natural. É natural que a gente esteja desejando, quando a gente está saudável espiritualmente, caminhar, olhar, viver, andar e permanecer com aqueles que estão buscando as mesmas coisas. Inclusive, repito, o maior termômetro espiritual na sua vida
é o nível de prazer que você tem na comunhão daqueles que são família na fé. E o contrário, ele também. O contrário é quando você começa a querer mais, desejar mais, sentir mais vontade de estar com pessoas que, quando você avalia a vida delas, os ambientes delas, elas estão buscando coisas totalmente contrárias aos seus valores, é porque algo começou a mudar em você. É natural. Sabe? E a primeira coisa que aconteceu com eles é distanciamento físico mesmo, físico. Eles se distanciaram fisicamente, já estavam lá. Todo mundo lá em Jerusalém aguardando, viu, cadê os dois lá? Cadê? Ué, já estavam chegando em Emaús. Agora leia comigo o versículo 15 e 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Preste atenção, primeira coisa aqui que eu vejo nesse texto que me encanta no Evangelho: Deus sempre vai ao teu encontro. Meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus que não desiste de você. De Gênesis a Apocalipse, na história da humanidade inteira, desde que o homem cometeu o primeiro grande erro, quem é que apareceu procurando por ele? Adão, cadê você? Meu irmão, preste atenção, você pode até fugir, mas Deus não te deixa de jeito nenhum. Ele sempre vai te perseguir, Ele sempre vai estar perseverando. E não é um perseguir no sentido negativo da palavra, é um perseguir perseverante, é um perseguir de quem não desiste, é um perseguir de alguém que te ama o suficiente para não desistir de você. E eu sei que muitas pessoas aqui são testemunhas do que eu estou falando, sabe? Parece que você está no momento da vida, e talvez alguns aqui podem testemunhar isso que eu estou dizendo. Você está no momento da vida, num lugar nada a ver, de repente parece que surge uma pessoa e ela vem, te faz um convite, aí você fala, meu Deus, será que isso é um sinal? Aí sério, eu nunca mais volto nesse mercado. Aí você vai no outro mercado, aparece outro e fala alguma coisa de Deus. Aí fala, meu Deus, que coisa. Eu conto um testemunho que eu era pastor de jovens lá em Cascavel, e um dia um jovem contou essa história para mim, que ele tinha se frustrado demais espiritualmente e tal, ele chutou o pau da barraca e tal, e aí ele foi numa balada. E ele tinha crescido na igreja, nunca tinha ido na balada. Ele falou, é agora. Erro! Né? Pegou lá, separou no salário dele lá. Eu falei, é hoje que eu vou entortar o caneco, eu vou pegar todo mundo. Já passou na farmácia, pegou aquilo que vocês sabem, já para Simoni, tem crianças aqui, né? Já falou, hoje eu vou desfrutar tudo que eu nunca desfrutei na minha vida. E já falou, vou pegar um camarote. Ele já planejou tudo e foi para a balada. Agora, quer saber? Eu cuido da minha vida, sou dono da minha vida, ninguém manda de mim, foi para a balada. Chegou na balada, teve uma hora que ele falou, vou no banheiro. Quando ele estava indo no corredor no banheiro, ele cruza com quem? Um outro jovem da igreja. Na balada, né? Aí um olhou para o outro, e um não sabia da vida espiritual do outro, já se olharam, com medo. Um não sabia, né, como se portar com o outro. Um olhou para o outro olhou para ele, e ele olhou para o outro assim. E ele falou, meu Deus, e agora? Né? Que vergonha. E o outro pensando a mesma coisa, né? É tipo quando você está andando na rua sozinho e vem alguém andando sozinho, né? Aí na tua cabeça você está, ai meu Deus, será que é algum bandido? Será? E o outro está pensando a mesma coisa, ai, será que é um bandido? E um olhou para o outro olhou para o outro. De repente, o outro que estava, o outro jovem, começou a chorar. Falou, cara, não era para a gente estar aqui, né, cara? Esse lugar não é para a gente. Quando ele começou a chorar, ele falou, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Os dois se abraçaram, saíram da balada e voltaram para a igreja. Falou, eu estava tentando beber, mas eu não saí, aquilo não era para mim, cara, não colava. E eles só estavam frustrados. Deus te persegue. Eu sei que alguns aqui de vocês são testemunhas, que em algum momento da vida falaram, quer saber, chega desse negócio de Deus, aí eu cansei. E Deus foi atrás de você. Quem é testemunha disso que eu estou falando aqui? Deus te perseguiu. Deus te persegue. Ele não desiste de você. Olha só, eles estavam se distanciando, indo no caminho. E às vezes eu quero que você imagine um pouco. Leia a Bíblia imaginando. Todos os discípulos estavam lá, inclusive os 11 apóstolos estavam em Jerusalém. O que Jesus estava fazendo lá em Emaús com aqueles dois perdidos? Jesus estava sendo coerente com aquilo que ele sempre pregou a vida inteira. Um bom pastor deixa as 99 no aprisco e vai correr atrás de uma se for necessário. Mas ele não desiste de você. Jesus estava lá com aqueles dois perdidos. Jesus sempre vai ao seu encontro. E eu vejo aqui um Jesus que vai. A Bíblia diz, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Meu irmão, preste atenção. Outra coisa que eu percebo é, quando nós estamos frios espiritualmente, não adianta, pode o próprio Cristo aparecer em carne, que você não enxerga. Quando teu coração está duro, meu irmão, pode ser o próprio Jesus, você não vai reconhecer. E aí eu percebo que não é sobre a igreja que você frequenta, ou sobre a qualidade da pregação, do ensino, ou sobre o que está sendo dito, mas é sobre o coração de quem está ouvindo. Porque aqueles homens estavam vendo o próprio Jesus, mas os olhos não viam. E por isso que lá em Mateus, no capítulo 13, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, ele diz, olha, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. E se ouvissem com o coração, eu os curaria. Quantas coisas Jesus tem tentado fazer na sua vida, mas você não escuta. E não é porque ele não tem falado, mas é porque é a forma como está o teu coração. E eles não reconheceram, eles foram impedidos, os olhos deles estavam fechados. Jesus do lado deles, conversando com eles, e eles não reconheciam. E aí, vem no versículo 25 a 27, e diz o seguinte, Jesus lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Olha que legal, cara. Jesus dando um estudo bíblico em particular para aqueles dois. E começou de Moisés. Para quem não sabe, Moisés, o Pentateuco. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que na época não era a Bíblia, eram os pergaminhos judaicos, era a Torá. E a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, ou seja, Jesus explicou para eles o Velho Testamento inteiro, mostrando em todo o Velho Testamento que já estava sendo anunciado que quando o Messias viesse, ele morreria, teria que ser sacrificado. Ou seja, ele estava mostrando para eles que o que eles estavam vivendo era esperado. E agora eu quero que você aprenda algo extremamente poderoso sobre a sua fé e sobre a sua caminhada com Deus. A maioria dos seus dilemas pessoais e espirituais é porque você não conhece a palavra de Deus. A maioria das coisas que te perturbam na vida é porque você é ignorante de algo que já Deus falou sobre isso. Sabe por quê? Porque a maioria de nós caminha e segue uma religião sem conhecer o Deus dessa fé. A maioria de nós se une a uma igreja, se une a uma profissão de fé, ou segue aquilo que recebeu da família, e vai tocando em frente, sabe? Eu sempre conto no nosso curso de iniciação, que era Um com Deus, agora será outro curso, que tem um jovem, que ele casa com uma moça, e ele ama peixe ao forno, tem um prato de peixe ao forno sensacional, é um peixe ao forno especial, que a família faz há muitos anos, e a mãe dele sempre faz para ele, e a mãe dele tinha aprendido com a avó, e aquela coisa, prato tradicional da família. E aí a menina casou lá, a jovem casou, a noiva feliz, falou, olha, a primeira coisa que eu vou fazer, depois que a gente tiver um dia normal, como marido e mulher, é no primeiro dia, né, de casinha, né, do recém-casal, eu vou cozinhar o prato que ele mais ama. E aí, ele foi para o trabalho, quando volta, ela recebe ele, fala, oi, ele, oi, tudo bem? Ela está sentindo o cheirinho, daí ele, meu Deus, você fez? Dela, sim, eu fiz o teu amado e sonhado e esperado prato, peixe ao forno. Ele, meu Deus, hoje é o melhor dia da minha vida. Ela vai tomar banho, se prepara, que já está tudo pronto, e você volta para a cozinha, volta para a mesa. Ele, eu vou lá, e deixa a mochila, vai lá, toma banho. Quando ele senta na mesa, ela sentada também, um prato, outro prato, velas, um vinho, tudo preparado. De repente ela tira a tampa, e ele não consegue esconder a cara de decepção. Daí ela percebe e fala, amor, aconteceu alguma coisa? Dele, não, nada não. Daí ela, você não gostou. Não, tá tudo bem. Começa a servir o arroz, né? Amor, o que aconteceu? Me desculpe, mas é que você fez o peixe ao forno errado. Mas como é que eu fiz o peixe ao forno errado? Você nem comeu. Mas tá errado. Me desculpa.
Não vai dar para comer. Como não vai dar para comer? Você fez errado. Ela, eu não fiz errado. Eu peguei a receita com a tua mãe. Eu peguei cada erva, cada tempero, eu peguei o peixe fresco no lugar onde ela sempre compra, eu fiz tudo certinho. É exatamente a receita da tua mãe. Não é. O peixe da minha mãe não é desse jeito. Ela, como não? Olha aí o peixe, está com a cabeça e com o rabo. Eu falei, o que tem a cabeça e o rabo? O peixe da minha mãe não tem cabeça e o rabo. Tá, mas é só a cabeça e o rabo, o resto você come, né? Não é o mesmo, não é o mesmo. Não dá para comer esse peixe. Rapaz, divórcio, primeiro dia de casado já, quase. A mulher ficou doida, ficou maluca. E foi para casa da sogra naquela hora. Batendo. Tá. Sogra, teu filho. Já começa assim. Teu filho acabou de me fazer um papelão em casa. Peixe ao forno. Aí ela conta a história. Ela, você fez o prato direitinho, que eu te passei a receita? Eu fiz, mas aquele bendito invocou que o peixe está errado. Ela, mas você fez a receita? Eu fiz. Mas ele não quer porque está com a cabeça e com o rabo. Ela falou, você fez com a cabeça e com o rabo? Mas o que tem a cabeça e o rabo? Está errado. Mas errado por quê? Não, é porque não é assim que faz. Mas por que não é assim que faz? É porque não é assim que minha mãe me ensinou. O peixe ao forno tradicional da nossa família tem que cortar a cabeça e o rabo. Mas Jesus Cristo, por que precisa cortar? Eu não sei, mas é assim que é. É assim que minha mãe me ensinou. Cadê essa velha? Cadê? Aí ela já perdeu a paciência. Cadê? Aí foi atrás da avó. A avó tadinha, estava dormindo, bateu lá na avó. E a avózinha, oi, tudo bem, filha? Eu sou aqui a sua neta e tal, casei com sua neta, blá, 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 blá. Aquele bendito, e contou toda a história. Não gostou do peixe ao forno, mas você fez direitinho, menina. Eu fiz direitinho, peguei a receita, comprei os negócios, as ervas, sim, mas ele não gostou. E por que ele não gostou? Porque eu fiz com a cabeça e o rabo dela. Com a cabeça e com o rabo? Eu fiz com a cabeça e com o rabo. Que raios? Qual é o problema? Não é assim que faz peixe ao forno. Por que não é assim? Porque não é assim que minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou cortando a cabeça e o rabo. Ela, mas cadê essa velha? A Bisa estava viva. No hospital, lá na UTI. Ela foi lá. Sai daqui, enfermeira. Tá? Pi. Tudo bem, Bisa? Então, o seu bisneto, filho, contou toda a história. Está lá, não comeu o meu peixe ao forno. Porque disse que está errado. Aí eu perguntei para a sua neta, e ela falou que é porque a mãe ensinou. Perguntei para a mãe dela, que é a sua filha, perguntei porque a mãe ensinou. Agora estou diante de você. Por que raios? Por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou, minha filha, é que quando eu casei e fiz esse prato, eu só tinha uma travessa pequena e o peixe não cabia inteiro. Aí eu cortava a cabeça e o rabo só para ele entrar na forma. Você já percebeu que a maioria das pessoas que professam uma fé, elas só seguem coisas que lhes ensinaram e não sabem a razão delas? E sabe qual é o problema disso? Você cria expectativas de Deus, de quem você é, e da espiritualidade, que Jesus nunca prometeu. E normalmente quando você se frustra com essas coisas, que você criou expectativa, porque Deus não foi como Ele deveria ter sido, você se frustrou por algo que Deus nunca disse. Eu conheço um monte de gente que desanimou na fé, que se frustrou, que se magoou com a igreja, com não sei o que lá, com isso. E aí você vai conversar com a pessoa e fala, viu? E o que é que Deus falava sobre isso? Eu não sei, mas... Jesus precisou pegar aqueles dois e começar lá de Moisés e explicar, olha, assim é que as coisas deveriam ter acontecido. Quantas pessoas já desanimaram da fé? Por causa de problemas, por causa de circunstâncias, por causa que se frustrou com o casamento, por causa que Deus não está respondendo às tuas expectativas. E Deus está te dizendo hoje aqui, meu amigo, se você me conhecesse, conhecesse a minha palavra, você não estaria desesperançoso. E talvez o que nos falta é conhecer a verdade.
Conhecer não o que alguém disse, que contou, que falou. E esse é o problema da religiosidade tradicional. A religiosidade sustentada em um credo que alguém ensinou, que outro passou, que outro disse e que você só segue. E aí você pergunta, mas por quê? Eu não sei, mas é assim que faz. Eu não sei, mas eu acho que é assim que tem que ser. E Deus está te perguntando hoje, você me conhece? Você sabe o que eu disse a respeito de você, da vida? Você sabe qual é a minha opinião sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre o orar, sobre cultuar, sobre quem eu sou, sobre o que esperar da vida? Você sabe o que eu penso sobre isso? Jesus está aqui hoje te chamando, dizendo, olha, eu vou te apresentar a verdade. E a verdade sou eu. E é interessante que ele diz que Jesus mostra de Moisés ao último profeta do Velho Testamento, como ele era revelado. Porque o propósito do Evangelho sempre será Jesus. O propósito do Evangelho é sempre expor Cristo. Ele é suficiente. Toda vez que a religião não está vivendo o verdadeiro Evangelho, ela se concentra em coisas firulas e coisas mirabolantes e vai deixando Jesus de lado. Toda vez que uma profissão de fé, uma igreja, uma espiritualidade se preocupa e se importa muito mais com outras coisas que não é Cristo, é um sinal de que a coisa está perdendo o prumo. Ele é o centro de todas as coisas. Sabe, eu conheço, infelizmente, igrejas e pastores que às vezes gastam a sua energia em um monte de coisa. Ensinando isso, ensinando aquilo, cobrando isso e tal. E o Evangelho? E Jesus? As Escrituras, meu irmão, são as verdades eternas de Deus para a sua vida. Elas são o prumo. Elas são o que deveria ser a sua verdadeira expectativa. Não o que você pensa sobre Deus ou o que te ensinaram sobre fé. E aí Jesus revela 2 pilares aqui sobre como nós devemos lidar com a palavra de Deus. Ele diz, você precisa entender e crer. Ele pergunta para os discípulos, por que é tão difícil para vocês entender e crer? Essas são as 2 coisas que sustentam uma fé e a tua relação com a Bíblia. Meu irmão, 2 coisas que você precisa ter. Você precisa compreender esse livro. Você precisa entender. E não se entende algo que você não se dedica, não se debruça, não estuda, não se envolve. Não existe vida cristã, vida com Deus, espiritualidade distante da palavra, não tem como. Por isso que a gente faz esses esforços de você, poxa, tem um aplicativo, tem uma meditação, sabe, faz um desafio, envolve você em algum compromisso, te ensina um tema, alguma coisa, porque não existe espiritualidade sadia, não existe maturidade espiritual distante da palavra de Deus. Você precisa entender. Mas não basta só entender. O meu professor de história do 3º ano gritava a todos os lados, a cada canto do planeta ele gritava com alto e bom som. Eu já li a Bíblia dezenas de vezes. Ele era ateu, e ele não cria, tinha uma vida toda bagunçada, e ele falava, eu conheço esse livro melhor do que a maioria das pessoas que seguem esse livro. Porque entender ou ler ou apenas conhecer também não é suficiente. A tua relação com Deus será baseada por algo que vai te desafiar, chamado fé. Fé. E isso é fantástico, porque o orgulho humano nos coloca numa posição em que nós só conseguimos acreditar naquilo que provamos ou podemos perceber, ver ou entender. Mas haverá momentos em que você vai ser desafiado por Deus e de propósito, em que você esteja diante de algo em que só a fé poderá te fazer seguir em frente. Haverá momentos na tua caminhada com Deus em que não haverá prova, não haverá justificativa e não haverá razão e nem lógica. E você vai ter que tomar uma decisão, crer ou não crer. E talvez como Tomé, alguns de nós só falamos, olha, se Jesus não aparecer aqui vivo e não mostrar os buracos da sua mão, eu não acredito. Isso foi o que Tomé falou, quando os discípulos chegaram, olha, ele ressuscitou, e nós vimos, as mulheres também viram, e Tomé falou, não, se eu não ver ele com o buraco aqui, eu não acredito, isso aí para mim é história. E enquanto eles conversavam, quem aparece no meio? Jesus. E Jesus chega falando, Tomé, tudo bem?
Pode vir. Toca. Nessa hora, eu já teria me prostrado, já com vergonha. Mas Tomé foi lá conferir, né? Vai que é uma visão, né? Ele foi lá. Naquele momento ele se prostra, ele se rende, e Jesus fala uma das coisas mais poderosas que tem no Evangelho. Ele diz: Tomé, porque você viu, você creu. Parabéns. Isso aí qualquer um faz. Felizes serão os que um dia crerão sem ter me visto. Jesus estava falando de mim e de você. Que hoje, 2000 anos depois, se reúne num prédio para celebrar alguém que a gente nunca viu. Mas é o dono das nossas vidas, é o Senhor da nossa história. E morreu por mim e por você. E Ele se revelou. E se revela a mim e a você todos os dias. Eu prefiro crer, meu irmão. Eu prefiro crer. E aí, nós caminhamos aqui para talvez o momento mais importante desse texto. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que fosse mais adiante. Ele fez de conta que ele estava seguindo o passo. Porque, preste atenção, Jesus caminhava com eles, conversava, mas quando chegou o ponto deles, Jesus seguiu reto. E essa postura de Jesus revela uma postura de Deus coerente em todo o Evangelho. E não só no Evangelho, na história da humanidade. Deus te ama o suficiente para ir atrás de você e perseverar por você. Mas Ele te ama mais ainda ao ponto de te deixar livre se você não quiser. A maior expressão de amor é a liberdade. Eu vou repetir essa frase. A maior expressão de amor é a liberdade. Por isso que, preste atenção, liga um alerta. Ciúme não é de Deus. O ciúme, especialmente esse excessivo, que controla, que quer limitar, que quer encontrar formas de impedir o outro de alguma forma, ele é uma expressão não de amor, mas de vaidade, de egoísmo e de manipulação. Porque o verdadeiro amor, ele faz questão de que o outro seja livre. O verdadeiro amor, ele faz questão que o outro possa ter a opção de procurar outra coisa. Também não quer dizer que você vai botar o outro na boca do balão, né? Não, né? Óbvio que você pode proteger, guardar de alguma forma, mas limitar e controlar é expressão de medo e de manipulação, e não de amor. Inclusive, se quem aqui não casou ainda, converse sobre ciúme com a pessoa que você pretende se casar. Porque isso denuncia muito, coisas que precisam ser resolvidas no coração. Talvez inseguranças, talvez coisas que não foram resolvidas no coração da pessoa. Mas amor verdadeiro dá liberdade. Por isso que Deus, no seu infinito amor, Ele nos dá a liberdade. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Fechou? O que é estar à porta e bater? Jesus está dizendo: eu persevero em te buscar, mesmo quando você está perdido. Eu vou atrás de você, mas eu bato na porta. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. O Evangelho é condicional a uma postura sua. Sempre. Tudo no relacionamento com Deus será a iniciativa de Deus começando e uma resposta tua terminando. Sempre. Inclusive, Deus é um cavalheiro, Ele é um homem, Ele é a expressão de um cavalheiro. Que inclusive vai uma outra lição. Não sei porque eu estou cutucando aqui, mas não é, mas eu estou sentindo de falar isso. Isso é algo sobre masculinidade, preste atenção. Homens precisam ter iniciativa. Homens precisam ser os primeiros a dar um passo. Mulheres precisam ser responsivas. O feminino precisa corresponder ao masculino. É assim que há uma harmonia dentro de como nós fomos criados para ser. Há uma distorção de papéis quando é a mulher que tem que ficar puxando as coisas. Quando é a mulher que tem que ficar empurrando. Quando é a mulher que tem que ficar ativando. Quando é a mulher que tem que dizer: vamos para lá, vamos para cá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem algo errado. O homem, quando ele cumpre o seu papel plenamente, ele é iniciador, ele é alguém que se posiciona, é alguém que toma a iniciativa. Mas quando ele é cavalheiro de verdade, ele ama, ele sempre será alguém que inicia, mas que respeita a resposta. Sabe, eu conheci a Maiara com 17 para 18 anos. Nós nos conhecemos no grupo de jovens da igreja. E a gente começou a servir juntos, eu era líder de jovens,
E ela fazia parte da equipe de liderança que eu mesmo escolhia. Mas não foi com intenção, não. E a gente começou a servir junto, e eu comecei a gostar dela, mas aquela menina, né, a Maiara, era dura, rapaz, não dava um mole, não dava um sorriso, não dava... Falei, meu Deus, cara, que coisa. E aí, a gente lá interagia, conversava, as coisas da igreja, coisas, enfim, tinha reuniões juntos e tal. Eu dava aula na escola bíblica, e aí ela era aluna, era a primeira, a mais chata, perguntava tudo, queria atrapalhar a aula. Eu falava, meu Deus, essa mulher... vamos lá. Mas aí eu me apaixonei, comecei a gostar dela. Falei, mas cara, complicado, né? Poxa, porque a covardia, ela faz isso. Você quer só dar paz quando a coisa está segura, né? Eu falei, meu Deus, e ela não dá mole. Aí um dia eu fiz uma das coisas mais idiotas que pode fazer, que é pedir sinal para Deus. Inspirado por Gideão, eu falei, Senhor, me dá um sinal. Hoje a gente tem reunião dos jovens. Se a Maiara chegar mais cedo, é um sinal que é para eu falar para ela que eu gosto dela. E aí a gente morava, tinha a igreja ao lado, e a casa pastoral era ao lado da igreja, e eu estava sentado, e de repente, nas pedrinhas assim, tinha um estacionamento, e eu estava olhando o céu, orando, que não chegue, que não chegue, que não chegue, que não chegue. Já tinha me arrependido, mas eu tinha feito uma foto com Deus, falei, que não chegue, que não chegue, que não chegue, que não chegue. E aí, de repente, quando eu olho no portão, vindo a Maiara. Falei, agora já foi, já era. Depois ela me contou que ela já estava lá uns 10, 15 minutos do outro lado esperando. E ela tomou a decisão, vou já esperar mais próximo. O que é Deus, né? Foi de Deus. De repente ela vai, senta, eu estou sentado numa mureta, ela senta um pouco mais longe, assim, todo respeitoso e tal, ela mais longe, a gente esperando o resto da equipe, conversando, e aí, tudo bem? Né? Aí eu falei, não vai dar, tem que falar. Está aqui, daqui a pouco chega alguém e eu não vou ter cumprido a minha promessa. Eu falei, olha, o que você diria se, hipoteticamente, tipo no caso, assim, ficticiamente, assim, só para saber, o que você diria se eu dissesse, só se, assim, por acaso, hipoteticamente, o que você diria se eu dissesse que eu gosto de você? Aí ela disse, eu diria que eu também. Hipoteticamente, assim, no caso. Depois ela me contou que me amava há muito tempo, sabe? Chorava por mim. Brincadeira. Mas não importa isso. Importa que pela graça de Deus começamos certo. Não estou criticando quem começou errado. Você pode corrigir isso agora na tua vida. O caráter do masculino e do verdadeiro doador é de iniciativa. Deus é o responsável pela tua vida espiritual. Ele que te salva, Ele que te transforma. Ele sempre vai dar o primeiro passo. Mas Ele te ama tanto que Ele nunca vai te forçar a nada. Ele vai esperar uma resposta. Jesus, Ele foi até aqueles dois, só por eles dois. Mas quando chegou no lugar que era o ponto deles, eu imagino Jesus no seu coração, né? Aqui na minha imaginação. Será que essa conversa vai acabar por aqui mesmo? Querendo alguma coisa. Até que ele ouve, viu, Senhor? Você não quer pousar com a gente hoje? Fica mais uma noite com a gente. Eu imagino Jesus por dentro. Não estou fazendo nada. Mas por dentro, ainda bem que eles entenderam. Meu irmão, hoje, Deus está aqui batendo na tua porta. E Ele está no caminho, caminhando ao lado de você talvez. E o ao lado significa alguém que ainda não o conhece plenamente, mas está próximo. E talvez você é esse tipo de pessoa que sempre esteve ao lado de Jesus, no sentido de que sempre teve aquela relaçãozinha da fé, fazia as tuas oraçõezinhas, sabe, nunca levou Jesus a sério, mas sempre, eu acredito, né, aquele negócio, né, tal, antes de um momento difícil faz uma reza, faz uma oração, pega um terço, não sei, sempre teve ao lado.
Mas hoje Jesus está batendo na tua porta dizendo: e aí, cara, o que vai ser? Como é que vai ser? E é responsabilidade tua responder a isso. Hoje é um dia de você dizer: Senhor, espera mais um pouco, fica, eu não quero mais caminhar ao lado, eu quero que você entre na casa. Tem alguém ouvindo o que eu estou falando aqui? Eu não quero mais caminhar do lado, eu quero que o Senhor entre na casa. E Jesus entra na casa. Olha, preste atenção. Qual é a sua posição hoje diante da presença de Jesus? Qual vai ser a tua postura? O que é que você vai fazer diante do fato de Jesus estar aqui hoje, falando: ei, eu quero entrar na tua casa, eu não quero só andar ao lado, eu quero estar na tua vida. Qual vai ser a tua resposta? Essa resposta não pode vir de Deus, ela é tua. Assim como eu não poderia obrigar a Maiara a dizer: sim, eu quero, sim, vamos adiante. Eu só podia perseguir, eu só podia expressar, eu só podia manifestar o que eu queria. Mas ela precisava dar uma resposta. Você hoje precisa dar uma resposta. Deus nunca vai te obrigar a caminhar com Ele, a viver com Ele, a que você tenha um relacionamento com Ele. Mas Ele desesperadamente está batendo na tua porta dizendo: ei, quando é que você vai tomar uma posição? E eu não estou falando desesperadamente batendo na porta como se Jesus fosse um coitadinho. Não é isso. Eu acho que a melhor postura para ilustrar exatamente o que eu estou dizendo é Jesus seguir em frente. Ele seguiu reto. Falou: olha, é você que precisa mais de mim do que eu de você. Eu já vim até aqui. Eu já vim até o caminho, 11 quilômetros de Jerusalém, enquanto está todo mundo lá esperando. Eu podia estar com eles, mas eu vim até aqui. E talvez hoje Jesus está te falando: olha, eu estou de novo falando com você. Eu estou mais uma vez falando com você. Eu estou mais uma vez te perseguindo. Só que eu não posso fazer nada por você. Existe algo que é a resposta tua. Existe algo que tem que vir de você. Até quando você vai ficar caminhando perto de Jesus sem ter Ele morando na sua casa? E aí a palavra de Deus diz que Ele entra. E olha o que acontece, versículo 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista dele. Presta atenção. Uma coisa que eu descobri nesse texto que mudou a minha vida foi que era algo extremamente rígido na cultura judaica que o anfitrião servisse o hóspede. Era um símbolo tremendo de hospitalidade que o hóspede não relasse em nada, sentasse e aguardasse, porque era da cultura judaica que uma boa hospitalidade fosse simbolizada pelo dono da casa. Diga assim comigo: dono da casa. E quando eu soube dessa informação, eu lembrei dessa passagem. E eu fui para o texto e me deparei com o fato de que quando eles entraram, Jesus partiu o pão e deu a eles. E aí os olhos se abriram. E eu percebi que muitas pessoas permanecem na cegueira espiritual, porque mesmo estando tão próximo de Jesus, Ele ainda não é Senhor da casa. A gente tem Jesus perto, vai no culto, vai na igreja, está gostando da fé, lê um livrinho aqui, lê a Bíblia aqui, beleza. Mas o banquinho das decisões ainda é teu. Quem manda ainda é você. Quem reparte o pão é você. Quem decide é você. E é por isso que os olhos permanecem fechados. Sabe por que aqueles discípulos foram libertos ao ponto de enxergar a vida como ela realmente era e Cristo como Ele realmente se manifestou? Porque logo que eles chamaram Jesus para entrar, Jesus já estava partindo o pão. Ele se tornou o dono. O papel se inverteu. Eles é que sentaram no banco, sabe, de espera, na cadeira de quem era visita, e Jesus já foi abrindo a geladeira e falou: gente, pode ficar tranquilo, hoje eu vou servir a mesa, é comigo. Só que Jesus nunca faria isso se eles não tivessem dado essa oportunidade. Jesus só vai reinar na sua vida na medida em que você entregar o governo a Ele. E só quando Jesus reina de verdade é que a gente vê plenamente as coisas como elas deveriam ser. Essa cegueira espiritual que você tem, que te impede de enxergar como a vida é, como Deus é, como as coisas são de verdade, é porque você ainda manda em você. É porque você ainda é o Senhor da sua vida. Jesus é apenas alguém que você gosta de andar ao lado,
mas não vem mandar na minha casa não. Jesus, eu gosto de caminhar perto de você, as coisas que você fala são bonitas. Eles diziam, olha, quando Jesus falava, meu coração ardia. Eu conheço tanta gente que fala, nossa, eu gosto tanto das suas mensagens, mano, é tão gostoso, sabe, mexe comigo, que legal. Mas isso pouco importa, meu irmão, vou ser bem sincero. Esses dias eu conversei com alguém e falou, nossa, eu não tenho religião, mas eu gosto tanto das músicas de vocês, eu só escuto essas músicas, me fazem bem. Eu falo, nossa, que legal, muito bom. Tem gente que ama andar com Jesus ao lado, porque dá calorzinho no coração, sabe? Ai, eu amo, sabe? Eu sigo um perfil no Instagram que posta umas palavras boas, uns negócios, ai, me faz tão bem. Amém, amor, irmão, tá tudo certo. Mas esse calorzinho no coração não quer dizer nada. O grande segredo é quem manda na casa, quem está distribuindo e partindo o pão, quem é Senhor. Vocês estão entendendo? E quando Jesus parte o pão, os olhos dele se abrem. E aí nós precisamos entender que só parte o pão quem é Senhor, e que os olhos espirituais não se abrem quando conhecemos a Bíblia, mas quando recebemos a palavra. Não sei se você sabia, a Bíblia diz que Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne. No caminho eles ouviam as Escrituras, mas em casa eles hospedaram a palavra. Alguém está entendendo o que eu quero dizer aqui? Ouvir as Escrituras de coração fechado não muda a sua vida. É ter a palavra morando em você que muda a sua vida. É quando a palavra entrou na casa, o Verbo encarnado morou e entrou lá, é que tudo mudou. E aí vem a principal revelação. Jesus só se revelou no partir do pão. E o partir do pão eu quero que vocês prestem atenção, porque hoje nós vamos ceiar. Nós mistificamos algo de uma forma distorcida e errada. O maior símbolo deste pão e deste vinho é que isso era comida numa refeição de pessoas que se amavam e tinham comunhão. A ceia não era um ato religioso, era uma festa entre amigos. Eu costumo dizer algo que alguns já me chamaram de herege, mas eu acho que se Jesus aparecesse hoje e ele fosse meio gaúcho, ia ser um churrasco, não ia ser pão e vinho. Fala, gente, hoje eu vou fazer algo que vai marcar para o resto da história. Pega o espeto lá. Porque a gente não entende o que aconteceu. Era festa, era uma festa de celebração. Há todo um símbolo da Páscoa, eu sei de tudo isso, mas o que eu quero que vocês entendam é que eram amigos celebrando uma refeição. A comunhão, na verdade, é a atmosfera de estar com pessoas em que eu divido algo e um propósito maior com elas. É uma aliança espiritual. É uma festa entre pessoas que se amam. E foi na comunhão que os olhos se abriram. Há um poder na comunhão, porque essa comunhão, ela é uma comunhão que precisa acontecer na vertical e na horizontal. É a comunhão com Jesus e com o outro. Só assim os olhos se abrem. Nunca você desenvolverá a sua espiritualidade, sua relação com Deus sozinho. Não tem como. Porque Jesus decidiu se manifestar no outro, infelizmente para muitos de nós. Mas sabe onde que Jesus está na sua vida? Dá uma olhada para o lado. Eu sei, você não esperava isso. Eu te apresento Jesus aí. Mas esse aqui canta desafinado pra caramba, cuspiu em mim hoje no culto, tá com bafo. Esse aí é esse é o Cristo. Quando Jesus parte o pão, ele está dizendo, olha, o que está dividido agora para a gente ingerir, na verdade é um, está vindo do mesmo lugar, nós somos um. E na comunhão os olhos se abriram. E agora eu quero que você entenda, olha, eles se levantaram e voltaram, versículo 33 e 35, e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para a gente.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Preste atenção, pessoas que despertam espiritualmente sempre voltam para a família de Deus. Pessoas despertas espiritualmente não conseguem caminhar sozinhas. Inclusive, meu irmão, para de ser orgulhoso e rude. Até quando você vai ficar resistindo de não ter comunhão com a igreja? E comunhão com a igreja não é comer isso aqui não. Não é. Infelizmente você acredita num peixe que não sabe a razão dele. Muitos acham que ir num domingo, comer um pedacinho de pão e tomar um vinho é ter comunhão com Cristo. Meu irmão, você não entendeu. O Cristo não é esse suco e nem esse pão. O Cristo é essa pessoa do seu lado aí que você não gosta. Esse é o Cristo. Esse é o corpo dele. Não existe comunhão sozinho. Não existe comunhão com Deus à parte da sua família. Não existe comunhão com Deus aparecendo no domingo num prédio onde alguém está falando algo sobre Deus e você vai embora e acabou. Assim como não existe casamento aparecendo apenas na cerimônia e nos domingos para jantar. Casamento é uma vida dividida, compartilhada. Na doença, na tristeza, na alegria, na prosperidade. Isso é comunhão. É quando não há mais essa separação. É quando realmente há uma vida juntos. Pessoas que despertam espiritualmente, elas não conseguem conter de anunciar o que estão experimentando. Todo aquele que desperta espiritualmente não consegue ficar quieto. Ele começa a dividir e compartilhar. Cara, você tem que saber o que está acontecendo com a minha vida. Ele está no trabalho, alguém está falando um negócio e ele vai lá. Não, mas olha só, mas é que eu estou aprendendo um negócio, eu estava lendo Provérbios, tem algo acontecendo comigo, eu queria que você soubesse. Aí vai com outro, tá com uma amiga jantando, a amiga conta um problema e fala, nossa, mas olha, é que eu vi uma mensagem esses dias que fala sobre o negócio. É assim, não tem jeito. Você não consegue ficar quieto e não compartilhar aquilo que está transformando a sua vida. A primeira evidência de alguém que está desperto espiritualmente é que ele precisa falar. Ele precisa contar para os outros. Ele precisa anunciar. Os discípulos tinham viajado 11 quilômetros, chegaram na sua cidade e logo voltaram. Porque eles falaram, olha, é mais importante eu anunciar o que eu estou vivendo do que eu desfrutar isso sozinho. A minha oração é que você desperte espiritualmente. E que hoje, simbolicamente, em que nós vamos participar de um pão, você entenda 3 coisas sobre o que é a ceia. 4 coisas, perdão. Talvez você até hoje brigou pelo peixe sem rabo e sem cabeça, mas sem saber o sentido. Eu vou te explicar o que é a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios, Jesus, o próprio Paulo, que recebeu de Jesus o Evangelho, explica o propósito da ceia. E em resumo, ele diz isso. Coloca para a gente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 25. Pois eu recebi do Senhor, e também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu. Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber do cálice dignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A maioria das vezes as pessoas ficam preocupadas em comer um pão e tomar o suco numa comunhão, se preocupando com outras coisas que Jesus nunca pediu para você se preocupar. Tem gente que fala, será que eu posso tomar ceia? Eu pequei essa semana. Eu briguei com meu marido essa semana. Eu não cumpri os sacramentos. E depende, tem um monte de gente aqui que tem um peixe de forma aí, do seu jeito, porque é assim que te ensinaram, e eu compreendo isso. A pergunta é, o que Jesus falou? O que Paulo está explicando nesse texto? Eu resumo, basicamente, o propósito da ceia
em 4 coisas. Quando eu estou ceando, eu preciso olhar para 4 direções. 4 direções. Olhar para 4 direções. Agora, olha aqui para mim. Diga assim: olhar para 4 direções. Toda vez que você ceiar, a ceia ela precisa te fazer olhar para trás. Olhar para a obra de Jesus. A ceia tem como principal propósito lembrar a gente que o evangelho não é sobre mim, é sobre quem morreu por mim. Quando um pão se parte, é para te lembrar que o teu sacrifício não tem valor, é o dele que resolveu tudo. Ceiar e tomar um suco de uva é lembrar que o sangue do seu Senhor foi derramado. Não tem sacrifício e mérito teu nisso. Não tem teu. E por que a gente acha que só pode participar da ceia se foi bom o suficiente, se foi santo o suficiente, se foi justo o suficiente? A ceia é exatamente para a gente olhar para trás e lembrar que mesmo pecadores, um dia o nosso Senhor morreu por nós, e essa é a graça que nos alcançou. E que a gente não merece, mas Ele se fez por nós. Ceiar é olhar para trás. Mas não só isso. Ceiar é olhar para dentro. O segundo olhar é olhar para dentro. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Toda vez que eu ceiar, eu preciso olhar para a minha vida. Não para procurar necessariamente os pecados, para ver se eu posso ceiar ou não. Qual é o único impedimento que Jesus coloca para alguém não ceiar? Não discernir o corpo. Esse é o único. Não existe impedimento bíblico para tomar a ceia, além do não discernir o corpo. E o que é não discernir o corpo? 2 coisas. Não discernir o corpo é não entender o que Jesus fez. Não entender o evangelho, é não entender a graça, é não entender que você é pecador, que Jesus te amou, que Ele morreu na cruz por você, e que mesmo sem você merecer, Ele te faz filho, mediante o teu arrependimento e confissão entrega a Ele, e de que uma vez salvo, Ele sela o teu coração, e você é propriedade dEle, e Ele te faz filho, e você morará na eternidade com Ele. Não discernir o corpo é não entender e não se render ao evangelho. Quem está entendendo aqui? Segundo, não discernir o corpo é não discernir que você faz parte de uma família espiritual, e ela importa na tua caminhada tanto quanto o próprio Jesus, porque Ele decidiu ser corpo através da pessoa que está do seu lado. E aí Paulo diz: Rony, isso aí você está inventando. É só você ler Coríntios inteiro. Paulo só está ensinando sobre a ceia, preste atenção, porque o povo de Corinto perdeu o amor um pelo outro, ao ponto de na ceia, uns levavam comidas mais gostosas e os pobres tinham comida mais piorzinha. Aí os ricos comiam as suas comidas e não davam para os pobres, porque falavam: não, meu churrasco aqui ninguém come, sabe? E os outros, porque a ceia na igreja de Corinto era um grande banquete. E aí Paulo ficou desesperado: seus tontos, ninguém veio aqui para comer, não é comida. A comida é só um símbolo de algo mais importante, que é a relação que nós temos como família. E Paulo começa a brigar com eles: vocês estão aí um comendo mais apressado que o outro, outros de vocês vão para a ceia e não levam nada, só nas costas do outro. Vocês não perceberam que vocês são família? Você está ouvindo aqui, gente? Não discernir o corpo é não ter vida em família, e não considerar a igreja como uma extensão de quem você é. O pior pecado que você comete é não discernir o corpo, que é não entender que esse irmão que está aí à frente e atrás, por mais que você não goste, ele é a tua família. Isso é não discernir o corpo, quando você não entende o que Jesus fez e nem quem as pessoas são na sua vida. Isso é tomar indignamente. Por isso que cear é olhar para trás, olhar para dentro, mas também olhar para o lado. E depois de olhar para trás, para dentro e para o lado, o quarto propósito da ceia é olhar para frente. Para frente. Porque Jesus diz: façam isso até que eu venha. E toda vez que nós ceiamos, nós temos a certeza que Jesus ainda não voltou, e que há uma vida para ser vivida, e que existe um futuro que nos espera e que nos aguarda. A vida do cristão é ter esperança e expectativa no futuro. Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz e não de mal, planos para lhes dar uma esperança e um futuro.
Por isso que talvez alguns de vocês está com o coração apertado, cometeu os seus pecados e erros, mas hoje Jesus está batendo na tua porta dizendo: até quando você vai ficar orgulhoso? Renda-se a mim, deixa eu ser senhor dessa casa.